Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do nono ano da Escola Dinâmica. Vamos iniciar hoje nosso capítulo 10, falando sobre a África, já que na aula passada a gente falou sobre o Oriente Médio, não é? A África é um dos países, um dos continentes, na realidade, menos favorecidos economicamente do mundo, né? Boa parte da população vive abaixo da linha da miséria por conta de questões históricas, pois é um continente de colonização por exploração por boa parte dos países colonizadores do mundo, né? Com a maior parte do seu território localizado entre os trópicos. O continente africano possui cerca de 30 milhões 221 mil e 532 quilômetros quadrados, dos quais aproximadamente 20% são constituídos por áreas desérticas, as maiores do planeta. Dentre elas destacam-se o deserto do Saara, que possui 9 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, área superior ao território brasileiro, e o deserto de Namíbia e do Kalahari. Né? O deserto do Saara constitui uma barreira natural que separa a denominada África Branca ao norte do continente, região habitada pelos povos árabes, nas bordas do Mediterrâneo e ao norte, e a África Negra localizada ao sul, habitada pelos povos negroides. Né? Essas áreas primitivas do continente africano esteve ligado geologicamente à Ásia, posteriormente um istmo que ligava aos dois continentes passou a integrar ao Mar Vermelho e Mediterrâneo. Este último ligava-se ao Oceano Atlântico pelo Estreito de Gibraltar. A natureza rica e diversificada que é o continente africano. O continente africano é banhado na posição ocidental pelo Oceano Atlântico, que separa as Américas, na porção sudeste, pelo Oceano Índico, que comunica com a Ásia na porção setentrional, pelo Mar Mediterrâneo, que separa da Europa. Na porção nordeste, o Mar Vermelho apresenta um litoral pouco recortado, com grandes extensões, totalizando 40.142 quilômetros, e com poucas ilhas, dentre as quais destacam-se Madagascar, Seychelles, Ilhas de Maurício no Oceano Índico, e as ilhas Madeira, Açores, Cabo Verde, São Tomé, Santa Helena e do Príncipe no Oceano Atlântico. O seu relevo é denominado por maciços planaltos, desgastado em virtude de sua idade geológica muito antiga. A altitude desses planaltos ameniza a temperatura, porém diminui a pluviosidade. Na porção centro-ocidental do continente destaca-se o Vale do Rift, resultante da alta da ação tectônica, atualmente preenchido por águas que formam o planalto dos Grandes Lagos, onde destaca-se o Lago Titicaca, ou Tangnaco. Nessa região encontra-se o Monte Kilimanjaro, um colosso vulcânico de 5.895 metros de altitude, no extremo nordeste, situação da cadeia dos Atlas, na formação recente cenozoica. Esse área, o espaço natural compõe a região do Maghreb, constituída pelos seguintes países: Marrocos, Tunísia e Argélia. Já na porção meridional, destacam-se a cadeia da Kengueb, também conhecida como cadeia do Cabo, na região da África meridional. A palavra Maghreb é de origem árabe, significa onde o sol se põe. Na região onde esse nome encontra-se um relevo essencialmente montanhoso, nas planícies do solo fértil, onde são plantadas agricultura e pecuária extensiva. A África possui climas predominantemente quentes o ano todo, o equatorial e tropical. Isso decorre de sua porção alongada entre as latitudes do continente e cortada a linha do Equador na porção central pelos trópicos de Câncer ao norte, Capricórnio ao sul. O clima equatorial domina a porção central do continente, não é? Repleto de grandes florestas, cujas madeiras têm sido
sistematicamente exploradas desde o século XVII pelo colonizador europeu e na região norte e sul, clima tropical com chuvas de verão e temperaturas amenas e a região altitude elevadas. Então, os climas que apresentam-se na África, eles acabam, de certa forma, interferindo no processo do bioma vegetal. A África, ela apresenta um clima assimétrico, ou, na realidade, um clima simétrico. Por quê? Os tipos climáticos que são encontrados em vegetação, encontrados no norte da África, né, que a África é cortada pela linha do Equador, praticamente, ao meio, são encontrados os mesmos tipos climáticos de vegetação ao sul. Se eu conseguir fechar a África ao meio, esses climas que estão na porção norte vão chocar com o da porção sul. Por exemplo, quais são as florestas que eu tenho na África? Eu tenho a floresta equatorial, uma vegetação densa, latifoliada, heterogênea e perene, né, que abrange algumas áreas centrais da África, no extremo norte da África também, e no extremo sul da África, essa floresta equatorial, né, ela basicamente nas porções centrais. Né. A savana, né, que ocorre aí numa área ao norte e ao sul também na África. As estepes, que é uma vegetação rala, né, construída basicamente por gramíneas. A savana é a mesma coisa do cerrado brasileiro, apresentando aves com casca grossa, troncos e galhos de espinhos, né, e gramíneas. Né. A vegetação desértica, que eu acho errado denominar vegetação desértica como vegetação, devia ser denominada vegetação xerófila ou xerófita, que é a vegetação constituída por cactáceos, como cacto, mandacaru, xique, coura de frade, né? São vegetações instituídas de folhagem coberta por espinhos que ocorrem nessa vegetação, dessa região árida, que não deve ser chamada de vegetação desértica ou E aí eu tenho também a vegetação mediterrânea no extremo norte do continente africano, banhado pelo mar Mediterrâneo, e também uma vegetação mediterrânea no extremo sul da África do Sul, né, que vai ter um clima muito parecido, né, na qual vai ter uma característica muito fundamental. E a vegetação de altitude nas áreas mais ao nordeste do continente africano. Os climas também são parecidos, apresentando o clima equatorial, né, nas áreas de mesmo tipo de vegetação, o clima tropical, onde eu vou ter também a vegetação de savana, né, o clima desértico, que eu acho errado essa denominação, como eu falei para você, tem que ser chamado clima árido, né, o semiárido constitui aí as áreas de vegetação de estepes, por exemplo, né, o Mediterrâneo no extremo norte e no extremo sul, a região onde as chuvas são concentradas no período de inverno, no período de verão, eu tenho menos chuvas, e o temperado com as 4 estações de ano bem definida. O clima árido, chuvas desaparecem, a amplitude térmica é bastante elevada. A amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura diária. Isso nos desertos, onde eu tenho um clima árido. Eu tenho temperaturas de 50 graus durante o dia, a temperatura cai para 0 graus à noite. E aí é chamada amplitude térmica, a diferença entre a menor e a maior temperatura diária. Pode ocorrer a oscilação de temperatura entre 50 graus durante o dia e 0 graus à noite. O que mais caracteriza a condição climática africana são os grandes desertos. A cobertura vegetal nessa região é composta de tufos e capins e plantas espinhentas denominadas como xerófitas ou xerófitas. No entanto, a forma isolada que aparece nos meios desertos são os oásis, lugares férteis que se desenvolvem tanto a pecuária como a agricultura. Esse fenômeno é possibilitado pela presença de tensão freática, ou seja, as águas subterrâneas que emergem formando volumosos lagos que são imediatamente aproveitados pela irrigação de terras. Localizado na porção centro-sul do continente, o Saara vem aumentando progressivamente as áreas com resultado de impactos ambientais, gerando pelas práticas agrícolas e pecuárias primitivas e técnicas bastante rudimentares, como queimadas
pelos nativos para renovar a vegetação e o pasto. Ao sul do deserto do Saara, tem a região semiárida conhecida como Sahel, faixa de 500 a 700 km de largura, em média 5.400 km de extensão, situada na África subsaariana e o deserto do Saara e o norte da savana do Sudão, ao sul entre o Oceano Atlântico e o oeste do Mar Vermelho. A leste, essa região, uma das mais pobres do planeta, mas ao sul encontra-se o deserto da Namíbia e do Kalahari. São regiões secas onde os habitantes nômades deslocam-se com seus pequenos e magros rebanhos em busca de água e pastagem de alimentação. Em virtude da presença do deserto, tanto no norte quanto no extremo sul, há a ocorrência de um clima mediterrâneo, com temperaturas de médias de 15 graus e 20 graus, com chuvas concentradas no período de inverno, e nesse tipo de clima predominam características de uma vegetação formada por arbustos. É um clima típico das regiões semiáridas dos desertos da região africana. Com relação à hidrografia da África, é bastante abundante e rica, e tem rios como o Rio Nilo, que após banhar as terras de Uganda, o Sudão e Egito, deságua no mar Mediterrâneo, formando os maiores e mais belos e antigos deltas do mundo, o delta do Rio Nilo, o que de certa forma acaba favorecendo o processo de hidrografia da região, e a relevância desse rio vem de longa data, desde das épocas dos povos nilóticos, que utilizavam-se os rios para o desenvolvimento da agricultura, a chamada crescente fértil. Ele foi berço da civilização egípcia, que atualmente é muito importante na economia. No território egípcio, o Nilo alimenta uma das maiores hidrelétricas do mundo, de Assuan Alta, construída nos anos de 1960 por técnicos da capital russo, custou cerca de 1,5 bilhões de dólares. O rio atravessa o grande deserto do Saara, abastecendo historicamente populações locais e a produção de alimentos de pesca, piscicultura e irrigação. O Rio Nilo também é comparado ao Rio São Francisco, aqui em Pernambuco, por isso que o Rio São Francisco é chamado de Rio Nilo nordestino, porque é um rio que tem um grande potencial energético, fornece energia para a região nordeste do continente, como o Rio Nilo. Com relação ao processo de desenvolvimento agrícola também, foi fortemente, nesse caso aí, muito importante. O Rio Nilo desde os povos antigos nilóticos, que desenvolvia a agricultura, e o Rio São Francisco, que é ali na região do Vale do São Francisco, que promove a produção de uva, manga e laranja, principalmente a produção de uva e vinhos na região de Petrolina. Por isso que o Rio São Francisco é chamado do Nilo nordestino. Outro grande rio é o Rio Níger, que nasce no Guiné, atravessa Mali, Níger e a Nigéria, desaguando no Atlântico, próximo à foz do território nigeriano, extrai o petróleo. O Rio do Congo, uma das maiores bacias hidrográficas do regime equatorial da África, drena principalmente terras do Zaire, ex-Congo. O rio Zimbabwe nasce próximo ao Atlântico, banha terras de Angola, da Zâmbia e do Zimbábue e de Moçambique. Merece destaque ainda o Rio Orange e o Rio África. Então, o Rio Zimbabwe ele tem essa importância muito grande. No Rio Congo, por exemplo, hoje em dia estão se construindo uma das maiores usinas hidrelétricas lá, que vai ser de grande importância para a produção de energia para boa parte do continente africano. Falar um pouco sobre a regionalização da África. O deserto do Saara é tão importante para a África que, a partir dos seus limites, podemos dividir especialmente o continente em grandes porções, como mostra no mapa. Então, essa divisão regional do continente coloca o deserto do Saara como um dos marcos divisores das fronteiras naturais.
onde eu tenho a África subsaariana, que é a chamada África Negra, e a África Branca no norte do Saara. Né? Também há traços diferentes quanto aos aspectos religiosos, tradicionais e culturais. A África Mediterrânea, ao norte do deserto do Saara, apresenta duas sub-regiões a leste, a de Maastricht, que inclui a Líbia e o Egito, que se prolonga fora do continente e até a Península Arábica. A oeste do Maghreb, onde o sol nasce em árabe, que abrange Marrocos, Argélia e Tunísia, o território do Saara Ocidental, e a África subsaariana, chamada assim por estar ao sul do deserto do Saara, quase 75% do continente africano. Né? É o único continente localizado em todos os hemisférios do planeta, porque ele é cortado tanto pelo Trópico de Capricórnio, quanto pelo Trópico de Câncer, tanto pela linha do Equador, né? E aí, consequentemente, ele vai estar em todos os hemisférios do planeta. Também tem uma parte aí do meridiano de Greenwich que passa sobre ele também. Então, ele vai estar no hemisfério norte, no hemisfério sul, no leste e no oeste. É o único continente do planeta que está localizado nos 4 hemisférios do planeta. Com extensão territorial de 30.221.532 km², a África é o terceiro maior continente de terra de grandes regiões que apresentam o maior número de países, além de ser o segundo maior quantitativo populacional do mundo. Perde apenas para o território asiático, né? E aí tem o segundo maior continente populacional do mundo. A Ásia, que realmente é um continente de explosão populacional muito grande. O continente africano é subdividido em África do Norte, região ao norte do Saara, sofreu influência dos brancos europeus e por isso grande parte da população branca é islamizada, fruto da penetração dos árabes no século 7 e 8. Essa área, que também pode ser chamada de África arabizada, é composta por 6 países independentes de uma região dominada pelo Marrocos, o Saara Ocidental, em todas as nações de língua oficial árabe e a religião do Islã. O Maghreb é uma sub-região que se estende pelo Marrocos, pela Argélia e pela Tunísia. A África subsaariana, região sul do Saara, tem como características marcantes a população de maioria negroide e alguns poucos descendentes de brancos colonizadores. Culturalmente, seus habitantes são múltiplos, porém, grande parte assimilou a cultura dos conquistadores. Países que compõem e apresentam péssimos indicadores sociais, estados os piores IDHs do planeta. Né? Infelizmente, essa parte da África subsaariana é considerada a África mais pobre do planeta, apresentando os piores IDH, como por exemplo a região do Zimbábue. Né? As áreas de maior concentração populacional encontradas no delta do Rio Nilo, Cairo e Alexandria, a África do Sul, notadamente nas cidades de Cabo de Petróleo, Duban, na região dos Lagos, na Nigéria, na foz do Rio Níger, e de Casablanca, no Marrocos, Argel, na Argélia e próximo ao Mediterrâneo. Além do drama da pobreza, os povos africanos totalmente, notadamente em Ruanda e na Etiópia, África do Sul e Angola, convivem com os problemas seculares da divisão territorial de diferentes etnias, que se tem levado frequentes golpes de estados nas guerras civis e genocídios, como ocorreu, por exemplo, em Ruanda, né, entre os povos Tutsis e Hutus. Foi uma guerra étnica, né, onde os grupos Hutus e Tutsis se matavam a golpes de facões, e em cerca de 100 dias morreram mais de 1 milhão de pessoas, e isso tudo foi financiado por países desenvolvidos como a própria Bélgica, que estava envolvida em tudo isso aí na época. Né?
Em alguns casos, com intervenção das tropas internacionais da ONU, em outros, interferências de tropas estadunidenses. Então, a África sofreu muito com essas questões e sofre ainda com questões ligadas a etnias. Se vocês tiveram a oportunidade de assistir um filme que mostra muito esse conflito étnico entre os Tutsis e Hutus em Ruanda, vocês assistam o filme Hotel Ruanda ou Tiros em Ruanda, né, que mostra muito bem tudo o que aconteceu. Inclusive existem filmagens, né, de momentos atuais, né, que ocorreram veridicamente nos filmes, foram capturados e colocados no filme. Né. A composição étnica religiosa e a diversidade o contingente populacional forma cerca de 800 grupos diferentes, tais como o Mansai, Bebere, Mareg, Yorubá, Melgache, Achate, que falam mais de 600 línguas, sem mencionar os idiomas inglês, francês e português, herança pela colonização europeia. O lado desses grupos nativos representados pela população negra e que mantém idiomas de religião local, convivem em grupos de forte influência de colonização europeu de religiões cristãs, católicos e protestantes, além de grupos árabes e judeus no chifre da África, ou seja, no Nordeste, nas bordas do Mar Mediterrâneo. A variedade de doutrinas no continente africano expressa o espírito religioso e seus habitantes, sem contar com a aceitação entre as igrejas e os mais variados credos. Segundo os dados da Organização das Nações Unidas, calcula-se que 25% da população africana pertence às religiões tradicionais, 32% sejam cristãs, 40% dessas muçulmanas, 3% de outras religiões. Diferentes das doutrinas de pessoas que convivem em um ambiente pacífico e muitas vezes coletivo. Quanto ao desenvolvimento das sociedades, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a PNUD, o ranking do desenvolvimento humano global em 2014, Seychelles está em 64º lugar, com 0,773, e em 188º lugar está Níger, com apenas 0,348, o que é um índice muito baixo com relação ao IDH, que está relacionado à saúde, educação e renda per capita. Poucas cidades têm população maior do que 5 milhões de habitantes, entre elas Cairo, capital do Egito, Khartoum, capital do Sudão, Laos, capital da Nigéria, Joanesburgo, grande cidade da África do Sul, Kinshasa, capital da República Dominicana e do Congo, República Democrática do Congo. Todos apresentam grandes problemas sociais, que a África apresenta esses problemas sociais historicamente falando. Colonização e neocolonização da África. A colonização da África começou no princípio do século XIV, com o descobrimento das invasões das Ilhas Canárias pelos portugueses. Esse processo de dominação territorial, domínios políticos e exploração econômica do continente africano por potências europeias estendeu-se até a metade do século XX, acelerando o crescimento econômico proporcionado pelo capitalismo monopolista e a independência de colônias europeias. A América na América acarretaram por parte dos países industrializados europeus, principalmente a Inglaterra, uma corrida desenfreada por novas áreas de produtividade que servir ao mesmo tempo de mercados consumidores com seus produtos industrializados, fontes de matérias-primas básicas, como manganês, borracha, estanho, cobre, etc., sem quais o capitalismo industrial não sobrevivia. Ligada à expansão marítima europeia, a primeira fase da colonização africana, surge a necessidade de encontrar rotas alternativas para o Oriente e novos mercados
produtores e consumidores. Houve várias trocas de comandos no processo de colonização. Com isso, os europeus capturaram milhares de africanos e os exportavam para vários pontos do mundo, tendo isso como uma escravidão, como não foi diferente no Brasil, né? Os portugueses acabaram trazendo boa parte dos africanos para cá e escravizando para trabalhar durante muito tempo, até o ano de 1888, quando foi abolida a escravidão no Brasil e no mundo. Mais precisamente dia 13 de maio de 1888. No começo do século XIX, junto à expansão capitalista e industrial, iniciou-se o neocolonialismo no continente africano. As potências europeias aprimoraram suas forças massivamente contra a partilha da África, ocupando maior parte do continente e criando muitas colônias. Esse neocolonialismo era bastante diferente do colonialismo do século XVI. Em diversos aspectos, em primeiro lugar, não era patrocinado pelo Estado, mas pelo capitalismo industrial financeiro, ou seja, pela burguesia. Além disso, nós, nessa nova fase, a mola propulsora da expansão não foi em busca de especiarias, metais preciosos ou produtos tropicais, e sim a procura de novas fontes de matérias-primas, visto que algumas empresas já monopolizavam as fontes nos países centrais, principalmente a formação de um crescente mercado consumidor. O crescimento da população europeia tinha gerado uma grande necessidade de encontrar novas regiões que recebessem um excedente populacional. E segundo, o comércio marítimo nacional seria garantidas pela aplicação de capitais excedentes, gerando pela economia industrial a obtenção de áreas estratégicas. O neocolonialismo, portanto, implicava uma estratégia de intervenção de países centrais nas esferas políticas, econômicas e principalmente cultural das áreas dominadas. O neocolonialismo usava como justificativa a missão civilizatória, humanitária e cultural, apoiada por teorias que definiam a superioridade racial europeia, ou seja, os brancos eram superiores no período neocolonial. Multiplicaram concepções pseudos artificiais que enalteciam os brancos de exploração imperialista. A principal delas foi a doutrina do filósofo inglês Herbert Spencer, denominavam o darwinismo social, que transportavam para o campo social a teoria da evolução de Charles Darwin, baseava a premissa darwinista de uma seleção natural entre as espécies predomínio dos animais e vegetais capazes. No campo social, segundo esse pensamento, a luta pela sobrevivência correspondia à concorrência capitalista, agradando o fato intrínseco que a seleção natural era livre a troca de produtos entre os homens. Então, com isso, eu tinha um processo de crescimento da população através de um processo de seleção natural, segundo Charles Darwin, que foi quebrado através de Herbert Spencer. Ok? Então, gente, eu vou terminando por aqui. Na próxima aula, a gente vê o processo de descolonização africano, que se estendeu até os dias atuais, como é que a África ela se está em desenvolvimento nos dias atuais. Alguns países que ainda não conseguiram o processo de desenvolvimento, eles estão totalmente atrasados com isso, ok? Um abraço a todos, que Deus abençoe.